Nader iniciou uma política de reconquista rotáquida. O líder Fat Ali Khan Qajar contatou Nader e pediu que ele se juntasse à causa para que expulsasse os rotáquidas de Khorasan e do leste persa. Então Nader Shah, em uma série de campanhas contra eles, entre 1736 e 38, consegue vencê-los. E em 1738, Nader Shah sitiou e destruiu a última sede rotáquida em Kandahar. Então ele construiu uma nova cidade perto de Kandahar que chamou de Nader-Sharabat. Nader Shah, como ávido nacionalista persa, tentou restaurar a glória da antiga Pérsia sobre seu trono. Então, após 1738, com a conquista da Pérsia Oriental dos Otáquidas, ele inicia campanhas contra os mogóis indianos, que no período estavam em uma crise de decadência. Em uma série de campanhas rápidas, humilham o poder indiano e capturam Ghazni, Cabul, Peshawar, Sindh e Lahore. Os mongóis enviaram uma força de 300 mil soldados para evitar que Nader cruzasse o rio Indo. E apesar de estar em menor número, de 6-1 perante os indianos, Nader esmagou o exército mogol em 3 horas de batalha na Batalha de Karnal, em 13 de fevereiro de 1739. Ele captura o imperador mogol Muhammad Shah e captura Delhi em 20 de março. E Delhi é saqueada por 2 dias. 20 mil a 30 mil indianos foram mortos. 10 mil mulheres e crianças foram tomadas por escravas. Toneladas de ouro foram saqueadas de Delhi. O ouro saqueado foi tanto que fez Nader isentar os tributos na Pérsia por 3 anos. Em 1740, Nader Shah conquistou o Kanato de Khiva e submete o Kanato de Bukhara como vassalo. No oeste, ele fez a partir de 1742 guerras com os otomanos. Porém, 4 anos depois, com o impasse da guerra, foi assinado o Tratado de Kerten, com pouco êxito para Nader. Com a riqueza que ganhou, Nader começou a construir uma marinha persa. Então ele captura a ilha de Bahrein, e em 1743 ele conquista o Omã e sua valiosa capital, Mascate. E em seus últimos anos, Nader Shah se torna ainda mais brutal. Ele manda cegar seu filho e herdeiro, Reza Koli, por suspeitar que Reza estava tramando a conspiração contra ele para tomar o trono. Mais tarde, Nader Shah deu ordens de matar 150 monges do mosteiro de Santo Elias, para que eles se recusaram a se converter ao Islã. Em 1747, Nader partiu para Khorasan para punir rebeldes curdos. Alguns dos seus oficiais e cortesãos temiam que ele pudesse executá-los e conspiraram contra ele. Então eles o esfaqueiam até a morte em 20 de junho de 1747 e o matam. Após sua morte, ele foi cedido por seu sobrinho, Adel Shah. Adel Shah matou todos os filhos de Nader Shah e todas as suas esposas. Ele faz guerra contra os Qajaris de Fat Ali Khan Qajar e de seu filho Mohammad Hassan Qajar. Ele captura o neto de Fatah Agha, Mohammad, de apenas 7 anos de idade. E para humilhar Fat e Mohammad Hassan, ele castra o menino. Porém, essa brutalidade não serviu de nada. Ele é deposto por seu irmão, Ibrahim Shah, em outubro de 1748. Porém, a guerra civil entre Ibrahim e seu irmão, Shahrukh, ocorre. E Shahrukh vence seu irmão em julho de 1749. Porém, Shahrukh reinou como uma figura de proa, com um poder real nas mãos de líderes de clãs curdos, árabes, persas e turcos. Em 1750, ele enfrentou uma conspiração de Said Mohammed, que alegou ser descendente dos Safávidas, depostos em 1736. Então, em 14 de janeiro de 1750,
Said Mohammed o depõe e adota o título de Solimão II. Porém, logo Solimão II se tornou impopular entre os clãs tribais por seu aumento dos impostos e dos tributos perante eles. E 2 meses depois, ele é deposto e Shahrukh restituído ao trono. Ele, entre 1750 e 51, teve que lidar com a perda de poder afshárida sobre a Pérsia. No leste, Ahmad Shah Durrani lançou uma invasão e captura Herat e grande parte das províncias orientais da Pérsia, sobrando apenas Khorasan. No fim do ano, Ishapur e Mashhad são derrubadas e caem perante o domínio de Durrani. Mais tarde, Mashhad seria restituído ao domínio persa. Dentro da Pérsia, ele perdeu totalmente poder para um homem chamado Karim Khan Zand, chefe dos Zand. E nisso ele toma a antiga capital persa de Safávidas, de Isfahan, do governador afshárida Ali Mardan. Alguns anos depois, Karim Khan, Ali Mardan e outro líder de clã chamado Abulfar Khan Bakhtiyar chegaram a um acordo de dividir a Pérsia entre eles e colocar no trono persa o príncipe safávida Ismail III. No entanto, Ali Mardan invade Isfahan e mata seu governador e depois Abulfar. Então Karim matou Ali Mardan como retribuição e ganhou poder em grande parte do Irã, exceto a província de Khorasan, que ainda era governada por Shahrukh. Durante os 10 anos seguintes, eles sabotam os afsháridas de Khorasan e sofreram perdas com guerras entre chefes tribais e rivais e invasões do Durranitas no leste. Durante o período, o novo líder dos Qajares, Mohammed Hassan, lutou contra o líder Pashtun Azad Afgan e contra Karim pela província de Gorgan e Atabarand. Ele, no entanto, foi derrotado em 1759 por Karim em Astarabad e morto, e seu filho, Aga Mohammed, foi levado cativo para a corte de Karim, Shiraz, porque Karim transformou Shiraz em sua capital em vez de Isfahan, e por lá mandou erguer muitos edifícios, como seu palácio, jardins, persas e mesquitas. Além disso, ele construiu uma nova muralha em Shiraz, vários banhos, um caravansal e um bazar. Em 1775, ele inicia uma guerra contra os otomanos e captura Basra em abril de 1776. Em 1778, Karim Khan fez um acordo com os russos para uma ofensiva conjunta na Anatólia Oriental. No entanto, a invasão nunca ocorreu devido à morte de Karim Khan em 1º de março de 1779 por tuberculose. É nisso, com a sua morte, o seu reino Zand entra em uma feroz guerra civil pelo trono persa. Enquanto isso ocorria, Aga Mohammed escapa de Shiraz, levou consigo um grupo de seguidores leais e partiu para Rai. Em Rai ele conheceu os chefes do clã Develu e se alia a eles. Em seguida, ele, para estabelecer o seu poder sobre os Qajares, derrota e mata seus irmãos Reza Qajar e Morfeza Qajar, e conquista a capital Qajar de Mazaradan. Depois foca em estabilizar suas forças e pacificar os Qajares. Depois, em 1780 por 81, o sultão de Babus, vassalo dos Andes, invade Mazaradan. Então Aga Mohammed contra-ataca e mostra sua genialidade militar e toma Homs, Semnan, Dangan, Sharud e Bastana e fez de Gilá seu vassalo. Em 1781, Aga Mohammed arruma problema com os russos que queriam construir uma rota comercial no Pérsico
mas Aga Mohammed nega fornecer seu território para isso. Em 1782, Aga Mohammed começou a expandir sua influência para além do Mazaradã e expandir seu poder para o norte do Irã, desafiando os Andes no sul. Ele capturou algumas cidades estratégicas e fortaleceu seu exército. A guerra civil entre os Andes enfraqueceu seu poder, que outrora tinha com Karen Khan. A partir de 1783, ele começou a expandir a sua influência para o Azerbaijão e o sul do Cáucaso, que havia sido perdido para os russos em 1723. Em 1784, no sul, ele passou a enfrentar a resistência dos líderes e clãs leais aos Andes, incluindo dos clãs Develu, que se aliaram aos Andes. Então, em 1785, Aga Mohammed marchou para a Pérsia Central e tomou Isfahan em julho. Isso foi um duro golpe para o poder dos Andes, já que Isfahan era uma importante cidade Pérsia dos Andes. Sem Isfahan, a moral dos Andes começou a ruir. Então, em agosto de 1785, Aga Mohammed parte para Rai e chega à cidade em 2 de setembro. E quando ele chega, a cidade se submete pacificamente a ele. Ao mesmo tempo, os Qajares capturam Hamadan e forçaram muitos chefes curdos e turcos a se submeterem perante os Qajares. Em 12 de março de 1786, Aga Mohammed fez de Rai a sua capital e muda seu nome para Teherã, que significa lugar de refúgio. E nesse mesmo ano, Aga Mohammed lançou uma campanha contra Shiraz, o último grande reduto dos Andes, e a toma, e os Andes fogem para Kerman. Aga Mohammed destruiu a cidade e consolidou seu controle no sul da Pérsia. Então, em 1787 a 89, Aga Mohammed continuou a perseguir os Andes, que ainda tentavam resistir no sudeste persa. Em 1788, ele enfrentou uma série de rebeliões dos clãs persas, porém, Aga Mohammed as esmaga com brutalidade. E a partir de 1789, ele passa a se declarar de Shah da Pérsia, só que de forma não oficial. Porém, vários líderes de clãs ainda resistiam entre 1789 e 1790. E nisso ele iniciou expedições militares para consolidar a sua autoridade sobre as tribos e clãs. E a partir de 1791, ele aumentou a pressão sobre os Andes. A meio fim de 1791 para 1792, Aga Mohammed organizou uma campanha para capturar Kerman. Em 1792, após a captura de Kerman, os Andes fogem para Van. Então, em 1793, Aga Mohammed lançou uma grande ofensiva contra os Andes. E em meados de 1794, Aga Mohammed sitiou e conquistou Van. A cidade foi brutalmente saqueada e seus habitantes foram mortos e escravizados. Então Shahzand Luft Ali Khan foi capturado, levado a Teherã, cegado e estrangulado até a morte no final de 1794. Com isso, a dinastia Zand é extinta. E a partir de 1795, a Pérsia de Aga Mohammed tentou reconquistar a Geórgia, que havia sido perdida por Pedro o Grande em 1723, e iniciou a guerra contra os russos. E em agosto ele lança uma campanha sobre Tbilisi, a capital do reino vassalo dos russos da Geórgia. Suas tropas invadiram e saquearam Tbilisi, matando milhares de pessoas e escravizando outras. Esse ataque ofendeu os russos, mas no momento não puderam revidar, pois estavam em uma feroz guerra com os otomanos no ocidente. E no mesmo ano, entre 1795 e 96, Aga Mohammed iniciou uma guerra contra os Afsháridas de Khorasan, o último clã
o reino persa sobreviveu à sua reconquista. Então, em 1796, em abril, ele vence e captura Shahrukh, e tortura e o executa. E em 14 de maio de 1796, Aga Mohammed foi coroado Shah de todas as Pérsias e Mashhad. Pouco tempo depois, para se vingar de Tbilisi, os russos lançaram uma ofensiva liderada por Valerian Zubov, ocupando Daguestão e avançando para o Cáucaso. Contando com a morte da czarina Catarina II, a Grande, em novembro de 1796, e a ascensão de seu filho, Paulo I, como czar da Rússia, fez as tropas russas se retirarem por ordens do próprio czar, o que fez Aga Mohammed reocupar o norte persa, perdido para os russos em 1796. No início de 1797, Aga Mohammed avançou para uma campanha para subjugar a cidade de Shuzda, na Azerbaijão. Ele estabeleceu seu acampamento na cidade, mas em 17 de junho de 1797, ele seria assassinado por 2 de seus servos, apunhalados enquanto dormia. Como não teve filho por ser castrado por Adel Shah em 1748, quando ele tinha apenas 7 a 8 anos de idade, de 6 a 8 anos de idade, quem o sucedeu foi seu sobrinho, Fath Ali Shah Qajar. Apesar de sua brutalidade, Aga Mohammed foi o principal responsável por restaurar a Idade Persa e fundar a dinastia Qajar, que duraria pelos próximos 123 anos após sua morte, até o ano de 1925, e iniciaria a Era Contemporânea do Irã, na qual falarei no próximo episódio. Fique com Deus e até a próxima. E se inscreva nesse canal também. Compartilhe esse vídeo e até mais.